Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um Sombra News. Estamos trazendo aqui novidades do São Paulo para você, sempre pelo canal Sombra Tricolor. Se você curte o nosso canal, deixe o seu like, tá bom? Se você também gosta do nosso canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações do YouTube. E nessa edição aqui do Sombra News, nós vamos tratar especificamente de uma excelente entrevista que foi dada pelo presidente Júlio Casares ao canal do Arnaldo e do Tirone, exatamente, os grandes jornalistas, né, que você lembra tanto aí de ESPN, do UOL, exatamente, fizeram uma live muito bacana com o presidente Júlio Casares, e eu vou tentar trazer para vocês um resumo dessa entrevista, uma longa entrevista, mas com alguns tópicos importantes e de muito interesse do torcedor do São Paulo. Então, começando aí pelo que foi dito pelo Júlio Casares, né, nessa semana, em live ao Tirone e ao Arnaldo Ribeiro, vamos falar um pouquinho, então, a respeito do caso de renovação do Rodrigo Nestor, né? Então, em live lá ao canal, o presidente do Tricolor, o Júlio Casares, ele disse que está muito confiante na renovação, né? O Nestor, lembrando, tem contrato até o dia 19 de novembro com o São Paulo, o que faz com que o São Paulo fique até de mãos atadas, porque 6 meses antes, o Rodrigo Nestor já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. O São Paulo enviou a sua última proposta, já enviou sua última proposta e está no aguardo de resposta do jogador, né? Faz muito sentido até que o Júlio Casares diga que está confiante, porque faz parte do jogo, né? Passar a ideia de que o São Paulo está fazendo o máximo para ter o seu atleta. Eu, sinceramente, particularmente, eu não tenho dúvidas que o São Paulo está fazendo o máximo, está tentando elevar ao máximo a sua proposta até um nível de racionalidade, né? Uma proposta racional para um jogador que sequer ainda é titular da equipe do São Paulo. Sim, promissor, mas ainda não é sequer titular. Então, particularmente, acho que realmente o São Paulo deve estar fazendo o máximo possível nesse momento para manter o jogador. Porém, esses garotos de hoje em dia, você sabe como que é, mal saem da fralda, eles já se acham grandes craques, eles já se veem jogando por Real Madrid, por Barcelona, e a gente sabe que o histórico recente do futebol mostra que as coisas não são bem assim. Alguns casos aí de jogadores do São Paulo que recusaram renovação e não se deram bem, né? Foi a questão do Gustavo Eblin, também do João Schmidt, jogadores que não quiseram renovar, e aí você pergunta, mas onde estão esses cidadãos hoje no mundo da bola, né? Não estão, com certeza, jogando por Barcelona ou por qualquer outro grande time do mercado europeu. Ou seja, é mais comum a história daquele jovem que não quer renovar, que não quer renovar com o Tricolor, se dar mal do que se dar bem. Então, vamos aí, vamos aguardar. O presidente de São Paulo, Júlio Casares, diz que está confiante, né? Confiante na renovação do Rodrigo Nestor. Eu, particularmente, mantenho a minha opinião de que é muito difícil, porque eu tive informação já no ano passado de que o jogador não queria renovar com o São Paulo. Eu acho que ele deve ter feito aquele tipo de proposta assim, né? Olha, vou jogar um valor lá em cima que eu sei que o clube jamais vai pagar, para não dizer que eu não quis renovar com o São Paulo, então joga lá no alto, né? Ainda a respeito, olha, ainda o pessoal lá da live, lá do Tirone, o Eduardo Tirone e o Arnaldo Ribeiro perguntaram a respeito de se em algum momento, de fato, o Júlio Casares chegou a falar com o Rogério Ceni, né? E o Júlio Casares foi muito franco, olha, eu falei na época com o Miguel Ángel Ramírez, trocamos ideias, etc., mas não falei com o Rogério Ceni a respeito dele dirigir o São Paulo. E o Júlio Casares, acho que ele foi muito racional no momento que ele falou que a torcida tem que entender que hoje quem está dirigindo, quem é o treinador de futebol é o técnico Rogério Ceni. Não é o ídolo, goleiro, mito de cento e tantos gols, recordista de gols, Rogério Ceni. Não, é o técnico Rogério Ceni, né? Até o Júlio disse que deu os parabéns ao Rogério quando o São Paulo enfrentou o Flamengo se sagrou campeão dentro do estádio do Morumbi, e que não tem dúvidas que em breve, em algum momento, não, talvez não breve, mas talvez a médio e longo prazo, o Rogério Ceni ainda voltará a dirigir o São Paulo. Então, até pelo fato do Rogério ser um treinador hoje, não estar mais vinculado à imagem do ídolo, eu também entendo que aí é uma via de mão dupla. Que o Rogério poderá voltar ao São Paulo, sim. Mas o Rogério, então, que aproveite muito esse momento da carreira que ele está dirigindo outros times e que mostre que tem capacidade, como treinador, de um dia também dirigir o São Paulo, né? Ou seja, não devemos ter um dia o Rogério Ceni treinando o São Paulo simplesmente porque ele foi um ídolo do tricolor, né? Então, vamos lembrar bem, se o Rogério um dia vier a treinar o São Paulo, que ele venha por méritos como treinador e não pelo seu histórico
como ex-jogador do São Paulo, como ídolo ídolo como é da torcida São Paulina, tá bom? Outro assunto tocado a respeito do Gabriel. Muito interessante a gente tocar nesse assunto no seguinte sentido. Parece que o Red Bull está virando o Ajax caipira, né? Porque o São Paulo antigamente chegou a vender jogadores diretamente para o Ajax e agora quem compra os garotos da base de São Paulo é o Red Bull. O Red Bull que vai pagar 23 milhões de reais para ter o Elinho, 23 milhões de reais, e as últimas informações dão conta de que pagará 6 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do Gabriel Novaes, jogador que no momento está emprestado ao Bahia. E você gosta do futebol do Gabriel Novaes? Acha que o São Paulo está fazendo um bom negócio em vender? Olha, estamos falando de 23 mais 6, já são 29 milhões de reais. É uma bela grana que está vindo aí dos cofres do Bragantino, né? Aliás, é até uma provocação, né? Que as pessoas podem fazer. Pô, o São Paulo um dia comprava dos pequenos e agora vende para os pequenos. É uma provocação, mas não é uma legítima verdade, porque a gente não pode trabalhar o Red Bull como no mesmo patamar dos outros clubes do interior. Afinal de contas, o Red Bull é um clube que tem investimento externo, uma grande empresa dando o seu nome, né, o seu name rights à equipe. Então, pelo tanto que tem aí de investimento vindo de fora, a gente nem pode trabalhar com uma equipe de potencial pequeno. Então, ainda bem que temos o Red Bull para dar aí 29 milhões de reais por jogadores do Tricolor. Ainda não está claro se o São Paulo ainda vai ter um percentual em cima dos valores, em cima dos direitos econômicos do Gabriel Novaes, mas com certeza a gente vai saber nas próximas horas. Tá todo mundo falando e o Casares confirmou que o Gabriel Novaes está a caminho, sim, está a caminho de jogar pelo Red Bull. Obrigado, hein, Red Bull Bragantino. Muito obrigado por levar os jogadores do São Paulo e aliviar os cofres. E aí esse é justamente o assunto que eu acho que chamou muita atenção também na entrevista do Casares a respeito, né, das dívidas e mais dívidas, né? Assunto não menos importante que os demais. O presidente Casares, ele tratou das dívidas do Tricolor, mencionou que hoje o São Paulo ele tem as provisões necessárias para honrar os salários dos atletas mês a mês, ou seja, vão receber janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, que o São Paulo tem isso, tem a previsão de caixa para não ter atrasos em relação aos compromissos assumidos com o time de futebol, né, no ano de 2021. Porém, relembrou, caso de Daniel Alves, né, a dívida aí na casa de 10 a 12 milhões de reais, também tem dívida do Hernanes, tem a dívida do Dínamo de Kiev na casa de 22 milhões de reais, e tocou em outro assunto, relembrou de uma dívida que pouco a gente às vezes comenta. O São Paulo deve pelo menos 6 milhões de reais ao Orlando City, né? Na negociação que foi feita com o Kaká, o Orlando ele tinha um direito a um percentual de arrecadação, o São Paulo não pagou, mais um calote da gestão aí da gestão do Leco, não pagou a dívida, né? Então temos aí mais 6 milhões, então só entre Dínamo de Kiev e Orlando City já estamos aí quase em 30 milhões, aí você bota mais uns 10 a 12 de Daniel Alves, vamos para casa aí de 42 milhões, e com certeza ainda tem mais uma grana do Hernanes que ainda não está muito clara. Agora, a dívida maior que preocupa aí, no caso, é do Dínamo de Kiev, porque o Dínamo foi reclamar junto à FIFA. E isso pode gerar um transfer ban junto ao São Paulo, isso pode gerar perda de pontos para o São Paulo. Agora, o importante é que o Júlio Casares disse que está tranquilo em relação a isso e que o São Paulo está muito bem encaminhado para solucionar essa dívida com o Dínamo de Kiev. Então, menos mal, ainda bem que o São Paulo não começa a se salvar e não entrar por aquele caminho de Cruzeiro, aquele caminho de Santos, no caso de transferban, de Cruzeiro que perde pontos, né, que é rebaixado, que tem dívidas bilionárias, né? Então, temos que fugir realmente disso. O presidente Júlio Casares vai ter que fazer um trabalho gigantesco, um esforço imenso, porque, como ele disse ainda na entrevista do Tirone e do Arnaldo, nessa live, que foi muito importante, muito legal, dirigir um clube grande com muitas dívidas é você pilotar um avião e tendo que consertá-lo ao mesmo tempo. É voar com o avião e consertar com ele no ar, né? Andar de bicicleta e consertar a bicicleta com ela andando. Não é simples, realmente não é simples, por isso a gente vai precisar de um desempenho muito grande dos profissionais do São Paulo, principalmente da área financeira, né?
E como ele disse, você tem que continuar pedalando, você tem que continuar voando e ao mesmo tempo consertar a aeronave. Isso aí significa o quê? Que você ao mesmo tempo tem que tentar dar o máximo dentro do quadro técnico, né? Trazer os melhores jogadores dentro do possível, para você não ficar também navegando naquele limbo do futebol, né? Do 10º ao 16º, isso é quando não corre o risco de cair, né? Então, quem sabe o São Paulo ainda consegue começar a solucionar as suas dívidas e pelo menos brigar na parte de cima das tabelas e quem sabe brigar por títulos nas Copas. Lógico, ninguém vai aqui dizer que o São Paulo tem valores individuais tão bons quanto o Palmeiras, que o Flamengo, talvez até o Galo, que está se reforçando, mas quem sabe com o Crespo dando um pouco de conjunto e solidariedade solidariedade no coletivo aí do time do São Paulo, o São Paulo consegue suprir algumas deficiências técnicas e brigar, então, também por pontos, não só em pontos corridos, como também nas Copas que tem pela frente, tá bom? É isso aí, foram informações aqui do canal Sombra News. Nosso muito obrigado pela sua audiência, valeu de coração. Se você gostou aqui do Sombra News, a nossa atualização semanal, às vezes diária, às vezes a cada 2, 3 dias, conforme as notícias vão pintando, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos são paulinos, tá bom? Muito obrigado, valeu, até mais!